Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um culto abençoado e nós queremos começar esse culto orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de, apesar de toda dificuldade, mas é um privilégio nós podemos estar aqui para te adorar, para te exaltar. Então, Senhor, se faz presente em cada casa. Se faz presente aqui, Senhor, nesse local onde nós estamos fazendo essa transmissão. Pai, em nome de Jesus, que seja um tempo abençoado. É o que eu te peço. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz para quem está online, para quem está aqui. Nós estamos aqui reunidos com alguns irmãos, pessoal da mídia, pessoal do louvor, pessoal do diaconato, alguns irmãos presentes. Nesse domingo 21 de março de 2021. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e que a gente buscasse em Provérbios 16. A gente quer iniciar a nossa adoração a Deus. Queremos continuar nesse tempo de adoração, de louvor. Pegue a sua família, pegue a sua Bíblia. Pare de fazer o que você está fazendo. Dedique esse tempo ao Senhor. Não vai querer assistir o culto lavando louça. Olha, isso daí vale só para quem faz, faculdade, nem deveria valer, né? Mas eu quero te convidar a parar tudo. Você que vai ver esse vídeo depois também, que você pare para cultuar a Deus. Que você venha mesmo tirar um tempo de dedicar a Deus o seu louvor, a sua vida, renovar seus votos e orar, porque os dias são maus e a gente precisa orar. Então, Provérbios 16, versículo 1, 2 e 3. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as verdadeiras intenções. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Deixe na mão do Senhor. Deixe na mão do Senhor cada preocupação, cada plano, cada sonho, o seu futuro, tudo. E nós queremos iniciar esse tempo de louvor, de adoração, deixando na mão dele a nossa vida. Queria que você começasse a entregar a ele tudo que você tem. Você comece a entregar a Deus toda a sua preocupação, que você possa entregar ao Senhor o melhor que você tem. Nós queremos declarar, Pai, que Tu és digno de tudo. O Senhor é digno da nossa vida. O Senhor é digno, Pai, desse momento. Queremos parar tudo, Senhor. Que nem câmera, nem tecnologia, nem os afazeres do dia, nenhuma preocupação venha roubar esse tempo de louvor e adoração a Ti, Senhor. Nem nossos irmãos que estão aqui, Deus, dando esse suporte técnico, que nós venhamos, ó Deus, calar e sossegar a nossa alma e dedicar, Senhor, entronizar, rasgar o nosso coração, Deus, a Ti. Rasgar o nosso coração. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Só Tu és digno de tudo.
tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno desse tempo, Senhor. Tu és digno, Senhor, de cada vitória, de cada tribulação. Nós entendemos, Senhor, que se o Senhor é o nosso bom pastor, nada nos faltará, Deus. Nem a perseguição, nem o sofrimento, nem a alegria, nem a bonança, nem a escassez. Senhor, em todas as coisas, nós sabemos que somos mais que vencedores. Em todas as coisas. E nós queremos dizer que Tu és digno de tudo, porque em tudo isso a gente aprende, em tudo isso a gente se fortalece, em tudo isso a nossa fé se enriquece, Deus. Em tudo isso, Senhor, nós podemos amadurecer, Senhor, e podemos nos tornar pessoas mais semelhantes a Ti, Deus, mais achegados a Ti, Senhor, mais próximos de Ti, Deus, dia e noite. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite suba-te. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, aleluia, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Eu te convido a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer a Ele. Comece a declarar a Ele todo louvor, toda adoração. Comece a se render a Ele. Se você tem sentido raiva de Deus por alguma falta de significado na sua vida, diga para Ele. Muitas vezes eu senti raiva de Deus porque eu não conseguia ter significados. Mas o Senhor é amor, Deus é amor. E Ele sabe nos tocar. E Ele sabe trazer o significado. E Ele sabe tirar todo o medo. E Ele sabe aquecer os nossos corações. E Ele sabe nos consolar. Eu quero te convidar a declarar que você é filho de Deus. Você é filho. Nós não somos mais escravos. Nós saímos do Egito. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros do Senhor. E nele nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma
salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Uma melodia ele me encontrou e cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Oh, oh, abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Entendo o que você está cantando. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Vou te convidar a ofertar, a pegar o teu dízimo. Você pode estar fazendo transferência, você pode estar entrando em contato no nosso WhatsApp, no nosso PV,
nossos irmãos queridos da igreja. Nós temos bênção para contar, nós conseguimos as cestas que estávamos planejando para os nossos irmãos que por causa do lockdown estão necessitados, tiveram que parar suas atividades. Glória a Deus que o Senhor usou vários outros irmãos. Queremos agradecer ao Senhor por isso. Sabemos que isso não é suficiente. Já estamos planejando para no início do mês, final desse mês, novamente suprir nossos irmãos. Então, se você quer participar, pode participar. Você pode estar nos ofertando a quantia que você tem, que você pode. Você pode estar ofertando realmente, fazendo uma compra, uma cesta, montando essa cesta ou comprando ela pronta. Você pode estar nos procurando para abençoar nossos irmãos que precisam. Além daqueles que a gente já ajudava, nós, por causa do lockdown, muitos irmãos passaram a precisar. E nós queremos orar por estes, pela economia do nosso Brasil, nós queremos orar pela nação, nós queremos orar pelos enfermos. Esse é um outro momento, né? Esse é o momento do ofertório. Nós queremos chamar o Senhor para consagrar, para dedicar a Ele e orar pelas finanças da sua igreja, da nossa nação. Então, que você possa nesse momento tirar, se você quiser fazer transferência, você faça. Nós iremos orar. Acho que está na tela isso? Tá aqui, tá na tela. Sem Pix. Sem Pix, ainda não temos Pix. Isso daí a gente vai resolver, mas você pode estar fazendo a sua transferência ou se conectando conosco, amém? Nós iremos orar, permanecer nesse louvor. E aí você faz aquilo que o Espírito de Deus colocar no seu coração, porque ninguém, a Bíblia diz que não é para você ofertar com peso, mas com alegria. E o Senhor sabe suprir os seus. Se Ele tocar no seu coração para suprir, dedique esse tempo aí. Senhor, nós queremos consagrar a Ti, Deus, toda a oferta, todo o dízimo, tudo que temos. Senhor, nós queremos orar pela economia da nossa nação, da nossa Belém, do nosso Pará. Pai, nossos irmãos que passaram a ter essa necessidade. Senhor, os pequenos e grandes empreendedores. Queremos pedir a Tua misericórdia, Pai. A Tua misericórdia, a sabedoria do alto, a criatividade que vem do Senhor. Oh Pai, queremos consagrar a Ti, clamar a Ti, para que a gente venha saber administrar o que temos, a repartir o que temos e a consagrar tudo a Ti, Senhor. E cada irmão aqui que está assistindo ou que vai assistir, Senhor, essa live, possa ser abençoado, que o Teu doce Espírito venha ministrar toda a verdade necessária para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abre o mar pra eu passar.
sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Agora eu quero te convidar a pegar a sua lista de pessoas que você tem orado. Se você ainda não tem uma lista, se você está fora do nosso contexto, né, que nós estamos há uma semana orando por pessoas num propósito mais fixo, né? Há muito tempo que a gente ora por enfermidades e tudo. Mas nós estamos numa campanha chamada Aviva-nos, que tem servido de aquecimento para a nossa fé nesse dia mau. Eu quero te convidar para essa campanha. Você pode estar buscando o nosso endereço. Ele acontece pelo Zoom durante a semana. Você pode estar falando aqui no comentário que gostaria de participar, que a gente pode estar falando no privado. Aí pelo privado a gente pode mandar o link, porque a campanha é pelo Zoom. A campanha é pelo Zoom, então você pode estar buscando conosco aí no Face mesmo. A gente te responde o link, mas é pelo Zoom durante a semana, de segunda a sexta, das 19h30 até 15 para as 21. Então você está convidado para orar, clamar, adorar. E tem sido muito bom. Foi uma semana abençoada para minha vida, eu acredito que para vários irmãos. E nós temos uma lista de oração que cada servo do Senhor se entende, cada filho de Deus entende que tem autoridade no nome de Jesus. Então você pegue a sua lista de pessoas que precisam de oração. Tanto os enfermos, quanto daqueles que precisam de arrependimento, que estão longe do caminho do Senhor, que não perderam a sua fé, mas é uma fé inoperante, uma fé sem obras. Também queremos orar por aqueles que estão com sofrimento psíquico, estão debaixo de ansiedade, debaixo de medo, debaixo de pânico, crianças, adolescentes, jovens. Queremos orar por esses também. Então eu peço que você pare, coloque a mão sobre essa lista e pela fé você ora. Cite aí o nome das pessoas. Eu não vou citar aqui para não confundir nomes ou até perder, porque são muitos. Mas você pode estar aí citando o nome de cada um e pensando sobre cada um. Amém? Pai, nós queremos orar, Senhor, por todos que precisam. Estes aqui, Senhor, que Tu nos trouxeste. Esses aqui, Senhor, nós queremos Te agradecer, Deus, por aqueles que já alcançaram do Senhor as Suas bênçãos. Mas, Senhor, ainda existem muitos que precisam. Senhor, como igreja do Senhor, nós clamamos por misericórdia. Esse tempo mau, Deus, nós clamamos por misericórdia, Deus. Aqueles que estão, Senhor, na UTI, entubados ou sofrendo, Deus, pedimos que o sofrimento cesse. Que haja cura, Deus. Que haja cura, Senhor. Que haja cura em nome de Jesus. Que toda febre cesse. Que toda inflamação cesse. Que os remédios venham fazer efeito. Pai, nós pedimos que cada remédio seja realizado o seu efeito. Que haja cura divina. Senhor, nós oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos assistentes, pelos auxiliares. Senhor, por toda a equipe. Capacita, traz renovo, traz, Senhor, entendimento, discernimento. Pai, nós oramos por aqueles que estão debaixo de sofrimento psíquico. Senhor, que estão desejando a morte, Deus. Nós repreendemos toda voz satânica, nós repreendemos
Em nome de Jesus, que haja pensamentos de salvo, pensamentos de paz, pensamentos de paz. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda desistência, toda falta de perseverança. Nós declaramos a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Oh Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que precisam se arrepender dos seus pecados, se arrepender pela sua idolatria, por ter deixado de adorar o único Deus, por não conseguir se congregar mais, por não conseguir participar do corpo de Cristo. Aqueles que estão com a fé, Senhor, inoperante, nós oramos para que sejam avivados. Em nome de Jesus, sejam avivados. Ossos secos, sejam avivados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh Pai, essa é a nossa oração. Que seja feita a tua vontade, Deus. Que seja feita a tua vontade. E nós cremos, a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. A ti a honra, a glória e o poder para sempre, sempre e sempre. Amém. Em seu nome. Por isso, eu quero pedir para você que está aí nos ouvindo pegar sua Bíblia. Se está lá na estante, vai lá e pega. Não assista apenas, mas acompanhe com a Bíblia. Acompanhe, pegue a sua Bíblia. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Abre lá a sua Bíblia no livro de Tiago. Acho que é o trecho de Tiago mais conhecido de todos, mais citado. É o texto que vai dar base para a nossa palavra de hoje. Amém? Tiago, procure lá o livro de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 9. Apenas esses. Sei que teriam muitos outros interessantes, mas a gente vai ler apenas esses aqui. O capítulo todo ele é maravilhoso. Mas vamos lá. Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 1, vai dizer da seguinte forma: meus irmãos, como crentes no nosso Senhor glorioso Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando com parcialidade.
forte. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro, roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestindo roupas finas e disserem: aqui está o lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou se sente no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdar o reino de Deus, que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome sobre o qual vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Eu vou parar a leitura por aqui e nós vamos orar ao Senhor. Pai, queremos pedir, Senhor, que Tu fales ao nosso coração. Que não seja uma fala humana, mas que venha de Ti, Pai. Nos conduz, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema de hoje, o tema que eu coloquei aqui é ortodoxia das comunidades. Aí você vai me perguntar: meu Deus, que é isso? Come com farinha? Que é esse negócio de ortodoxia? Não, eu não como com farinha. Come com açaí. Nem coloca açúcar nem sal. O que seria ortodoxia? A palavra ortodoxia, bem conhecida no meio cristão, ela traz lá do grego uma proposta, dividindo as palavras doxa, a gente pode traduzir tanto como glória quanto como fé. E orto seria uma proposta de algo firme, reto e imutável. Qual seria o sentido da ideia de ortodoxia? Ortodoxia seria a fé reta, imutável. Os absolutos da fé. É como a gente gosta de colocar, os teólogos colocam dessa forma, os absolutos da fé. Qual a proposta? Uma igreja ortodoxa seria uma igreja que tem suas regras, suas doutrinas, a sua regra de padrão e fé, o seu credo bem definido. Essas são as igrejas chamadas ortodoxas. Só que existe a chamada ortodoxia da doutrina. A palavra ortodoxia já traz muito disso. E são essas doutrinas bem definidas. E tem o que alguns vão chamar de ortopraxe, ou, como eu coloco dessa forma, eu acho que fica melhor, ortodoxia das comunidades, que é a parte prática da fé. O que eu quero trazer para a gente aqui com essa ideia do que a gente leu e trazendo a proposta de ortodoxia? O que eu quero trazer para a gente é que não adianta nada saber muito da palavra de Deus, de uma doutrina lindamente definida, e essa doutrina não vir para a prática da fé. E essa doutrina, todo esse conhecimento, não se tornar algo prático que toque nas pessoas. Não adianta nada todo um conhecimento, todo um arcabouço doutrinário bem preparado, e isso não tocar em pessoas, não transformar pessoas. Não adianta nada. É sobre isso que a gente vai falar. Eu pegar todo esse conhecimento e trazer para a prática. Então nós vamos falar hoje da ortodoxia das comunidades, ou ortopraxe, como alguns colocam, mas calma, isso não é algo difícil. Pelo contrário, eu quero trazer para a prática. Essa é a nossa proposta. Na semana que vem eu quero voltar para a ideia de ortodoxia, porque a gente quer trabalhar, se Deus assim permitir, a ideia da conversão verdadeira, a mudança de mente que se converter faria.
Mas vamos aqui para a parte prática. Como seria a parte prática? Vamos falar de alguns princípios práticos que precisam ser vividos por nós, por mim e por você, todos aqueles que são considerados cristãos. O primeiro princípio de suma importância que eu quero colocar para você, logo no início da Bíblia, um ponto importantíssimo para a nossa prática cristã, para essa ortodoxia das comunidades, seria que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, vai dizer da seguinte forma: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, vamos pensar dessa forma. A palavra deixa bem claro que todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Qual a implicação prática? Isso aí, eu acho que se eu perguntar para todos os cristãos, todos vão dizer, não, somos criados à imagem de Deus. Claro, isso é isso, somos criados à imagem de Deus. Mas de forma prática, o que isso significa? Significa que, se todos nós fomos criados à imagem de Deus, todos temos o mesmo nível de importância. Significa que não há alguém mais importante do que outro. Que todos nós somos automaticamente representantes de Deus e nós temos um valor imensurável, um valor intrínseco dentro de nós. Foi até redundante, mas é essa a ideia. Nós temos um valor dentro de nós colocado por Deus quando Ele nos criou, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Bora entender isso na parte prática. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Se eu acredito na fé dita pela Bíblia, eu não posso fazer acepção de pessoas, porque todos, sem exceção, são imagem e semelhança de Deus. Mesmo que eu olhe um morador de rua, ele é a imagem e semelhança de Deus, eu preciso tratá-lo dessa forma. Isso é prática da fé. Mesmo que eu olhe alguém que eu considere insignificante, meu irmão, ele é a imagem e semelhança de Deus. E se você olhar dessa forma, muda tudo. Muda tudo. Pense mais comigo. Quais são as coisas que você talvez considere mais abominável? Aquelas coisas talvez que você tenha um enorme preconceito. Eu quero dizer que é a imagem e semelhança de Deus. Por mais que a pessoa mutile o seu corpo, é a imagem e semelhança de Deus. Você consegue entender isso? E digo mais, no mesmo versículo, eu vou ler de novo o versículo, criou Deus, o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, não há essa ideia de que apenas o homem seria a imagem e semelhança de Deus. Pelo contrário, no mesmo grau de importância está a mulher, nem acima e nem abaixo. Não é o homem acima, como diria a ideia de machismo, mas também não é a mulher acima, como seria a ideia do feminismo. Nem machismo, nem feminismo, é cristianismo. Os dois no mesmo patamar, porque os dois carregam em si a imagem e semelhança de Deus. Perceba que, de forma prática, isso muda muita coisa. Todos precisam ser tratados da melhor forma. Todos precisam ser tratados como pessoas que representam o Senhor, não importa o seu pecado. Não estou dizendo em nenhum momento que nós vamos achar o pecado normal. Mas o pecado não pode fazer eu excluir ninguém. Bora continuar entendendo o que seria essa ideia de ortodoxia das comunidades, a prática do Evangelho. Todo homem deve ser tratado a nível de criatura, feito à imagem e semelhança de Deus. E isso vai trazer beleza nas nossas relações. Beleza nas nossas relações. Nós vamos tratar as pessoas de forma bela, de forma agradável, sem exclusão de ninguém. Para você entender bem essa proposta, eu quero lembrar, nós não vamos ler agora, mas eu quero lembrar uma parábola bem conhecida, a parábola do homem caído à beira do caminho, que eu sei que a maioria vai conhecer como a parábola do bom samaritano. Perceba nessa parábola que passa o homem, resumindo a parábola, o homem vai num caminho, e nesse caminho ele é assaltado e fica quase morto no chão. Então, lembrando você que vai passar o sacerdote, vai passar o levita, e esses não vão ajudar. Aí você pode até condenar eles. Por que eles não vão ajudar? Bom, só lembrando você que para ser sacerdote, para ser levita, havia um voto de Nazireu. E esse voto de Nazireu dizia, dentre eles, que o homem não podia cortar a barba, não podia beber nenhum tipo de bebida forte, vinho e assim por diante.
e também não podia tocar em morto. Por isso, eles não poderiam ajudar aquele homem, eles tinham que sair e ir embora. Porque se eles tocassem naquele homem e aquele homem estivesse morto, eles iam ter que deixar o seu ofício. Enfim, esse é um outro tema bem interessante que eu gosto de usar para a gente falar um pouquinho da identidade. Mas perceba que aquele único que poderia ajudar era justamente o samaritano no período onde samaritanos e judeus não se gostavam. O que o próprio Jesus no final da parábola pergunta? Quem era o próximo? Era o samaritano. Por quê? O que ele quer dizer? Que nós não podemos fazer acepção nenhuma de pessoas para ajudar. Que não importa se é meu inimigo, se pensa totalmente diferente. A proposta é que nós possamos dar ajuda a todos, cuidar de todos com todo carinho, sem fazer acepção nenhuma. Você consegue entender isso? Jesus deixa bem claro, é o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é acima de si, mas também não é abaixo de si, é como a si mesmo. Por isso, quando a gente fala de cesta básica, meu irmão, eu até quero incentivar, não compre a cesta pronta, compre aquilo que você compraria para sua casa. Se você usa o café pilão, compre o pilão. Um grande exemplo sobre isso é a questão de Jesus e Judas, né? Sim. Jesus e Judas andaram juntos. Jesus, ele em nenhum momento ele deixou Judas fora, mesmo sabendo dos pecados de Judas. Né? Pelo contrário, ainda deu a tesouraria do discipulado para ele. E Jesus sabia quem era Judas. Amém. Jesus não fez acepção. A gente tem que ter um cuidado com isso, porque agora se fala muito sobre pessoas tóxicas. Existem? Existem. Elas causam dano? Causam. Mas qual é a postura do cristão? Qual é a postura que Jesus faria com o Judas tóxico? O que ele fez? Né? O que ele fez com a falta de fé de Pedro, com a negação de Pedro? Então é muito mais a gente ser flexível ao ponto de realmente ir além das palavras. E aí entra o perdão, humildade. Então vamos lá. Isso eu estou falando de um ponto muito importante, que é amar a todos de forma igual. De forma igual. Mas se nós somos chamados a amar o próximo como a nós mesmos, quando essa pessoa ela não é cristã, ela é qualquer pessoa, imagina só quando nós estamos falando de cristãos. A beleza da relação entre os cristãos deveria ser algo muito superior. Deveria ser algo belo. Deveria ser algo bonito de se ver. Nós deveríamos amar os cristãos, os domésticos da fé, muito mais. Muito mais. Deveria ser algo lindo de se ver pelo mundo. Então, caso não demonstremos beleza na forma como tratamos uns aos outros, então, aos olhos do mundo e aos olhos dos nossos filhos, estaremos destruindo a verdade que proclamamos. Se o mundo não ver a beleza na relação entre os cristãos, se o mundo não vê amor na relação entre os cristãos, você acha que ele vai acreditar na palavra que nós proclamamos? Olha só, um ponto importante, porque dentro de tudo isso, talvez alguém diga assim, então o que o pastor está falando é que a gente tem que achar o pecado normal? Não. É que a gente tem que achar a questão doutrinária normal, as diferenças doutrinárias normal? Bom, vamos entender bem uma coisa. Nós podemos sim ter beleza nas nossas relações, amar o próximo com todo carinho, mesmo quando nós precisamos dizer não a ele. Mesmo dizendo não, nós podemos amar. Amar ao próximo, cuidar do próximo, tratar com carinho, não quer dizer que eu concorde com tudo que ele faz. Porque quando a gente fala disso,
Talvez você diga, não, então é para liberar geral, é para todo mundo vir com o pecado que está para a igreja. Sim, é para todo mundo vir com o pecado que está na igreja, só que não pode ficar com esse pecado para sempre. A igreja tem que... O evangelho ele transforma, é uma frase que eu sempre digo. O evangelho transforma e a pessoa ela vai vir para cá para ser transformada. Mas agora eu quero jogar para a gente entender essas diferenças de denominações. Eu preciso sim amar o meu irmão, mesmo quando eu não concordo com ele. Nós somos da Igreja Batista e eu sei que dentro da nossa doutrina tem muitas coisas da Quadrangular que a gente não concorda. Isso não quer dizer que me separe desse meu irmão. Tem muita coisa que a gente não concorda da Universal, da Mundial. Só que essas coisas não podem nos separar. Nós somos irmãos em Cristo. Isso não quer dizer que agora eu vou concordar com toda a doutrina deles. Eu não vou concordar, mas eu preciso amá-lo, mesmo dizendo não à doutrina dele. Mesmo sabendo que eu não concordo, mas eu preciso amar. Você consegue entender isso? Que as diferenças de pensamento não podem nos dividir. E esse é o grande problema atual da nossa nação. Nós pensamos diferente, a nação polarizou e a gente não consegue se unir para um bem comum. Parece que um chega no governo, o outro quer atrapalhar. E é o que tem acontecido. Nós temos visto pessoas atrapalhando o governo, mesmo sendo ruim para a nossa nação. Mesmo tendo todos nós o mesmo objetivo de querer que a nossa nação fique bem, nós estamos não amando nas atitudes por causa de pensamentos diferentes. Se isso tem acontecido na política, na igreja está acontecendo há muito tempo. Nós nos dividimos em denominações e não reconhecemos mais a pessoa de outra denominação como irmão, está errado. Ainda mais os católicos, os católicos que a gente não vê como irmão mesmo. Por que eles não são irmãos? Eles servem o mesmo Deus. Claro que existe o católico verdadeiro e o povo que diz que é católico, mas na verdade está desviado, né? Já existe. Mas por que não vê-los como irmãos também e não tratá-los dessa forma? Por que isso tudo tem que nos dividir? Pelo contrário, nós temos que amar. Amar. Para você ver bem isso, eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, no capítulo 17. Abre comigo. Eu vou ler só do 20 ao 23. Esse é o momento da oração de Jesus, a oração chamada oração sacerdotal, em que no meio da oração dele, ele fala palavras lindas e maravilhosas, com muito ensino para a gente. Eu quero ler o versículo 20 até o 23, diz assim: minha oração não é apenas por eles. Quem são eles? Os discípulos que estavam com ele naquele momento. Rogo também por aqueles que crerão em mim, ou seja, nós que vamos crer no futuro, somos nós que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam, marca aí da sua Bíblia, para que todos sejam um. Ele está falando de unidade. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, para que eles também sejam em nós, para que o mundo creia. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Perceba que a unidade está diretamente ligada à proposta evangelística. Como que o mundo vai olhar para nós, vendo total desunidade, vendo brigas, vendo rixa, e vão crer? Isso tem sido um mau testemunho. Continuando aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Olha como ele coloca o amor de Deus no mesmo nível, o amor de Deus por nós no mesmo nível do amor de Deus por Jesus. Mas perceba a proposta da unidade. Eu quero deixar bem claro, unidade não é unanimidade. Ter unidade com o irmão não quer dizer que eu penso igual ao irmão em tudo. Eu posso ter unidade sem pensar igual ao irmão em tudo.
Precisamos aprender a conviver com aqueles que pensam diferente. Precisamos amar verdadeiramente, amar com as atitudes aqueles que pensam diferente. Isso é a ortodoxia das comunidades, isso é a ortopraxis. É isso que a Bíblia fala. Amar, ter unidade mesmo quando não é unânime nos pensamentos. Então, deve haver beleza, mas olha, é beleza observável, para que o mundo veja como todos os verdadeiros cristãos se tratam. Para que o mundo veja, nós precisamos ter uma beleza observável, o mundo precisa ver. Nós precisamos amar, nós não precisamos transmitir ódio. Nós não podemos transmitir ódio. Nós precisamos transmitir o amor. O amor. Amém? Há uma tradição que eu acho muito interessante de citar aqui. Há uma tradição que não se encontra na Bíblia, não está na Bíblia isso. Mas está nos dados históricos de que o mundo dizia a respeito dos cristãos da igreja primitiva. A frase falada por vários documentos históricos que se diziam é: vejam como eles se amam. Era essa frase falada em vários documentos históricos sobre a igreja primitiva. Veja como eles se amam. Há vários dados mostrando o quanto a igreja primitiva pegava os enfermos e levava para sua casa para cuidar. De como a igreja primitiva cuidou dos pobres, não deixou ninguém, inclusive aqueles que nem estavam na fé, não deixou ninguém passar fome. Haviam dados históricos até de cristãos cuidando dos filhos dos outros, sem cobrar nada, e assim por diante. A frase era: vejam como eles se amam. Esse foi o segredo que fez 12 discípulos, mais alguns achegados a eles, impactarem o mundo. Em 300 anos, a igreja estava em toda a Europa, em apenas 300 anos de pregação do Evangelho. E hoje? Será que a nossa pregação do Evangelho está da mesma forma? As pessoas não querem ver só uma pregação falada, eles querem ver uma pregação vivida. Lembra da velha frase? Que uma palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nós precisamos viver. Mais do que conhecer, ou melhor, nós precisamos conhecer muito e viver muito. Não adianta conhecer muito e não viver nada. Que evangelho medíocre seria um evangelho em que eu não vivo o que eu prego? As nossas igrejas, em vez de viver isso que eu estou falando, infelizmente ela tem se resumido a duas coisas que você há de concordar comigo. Uma coisa que a igreja tem se resumido é um ponto de pregação. Como assim um ponto de pregação? Um local onde as pessoas vão aos domingos para assistir uma pregação. Isso. Vão assistir uma pregação, vão assistir a um momento de culto, alguma coisa que eles acham bonito, mas parece que não se relaciona. Se não houver relacionamento no corpo, se você se relacionar apenas com o pastor ou apenas assistir o culto e ir embora, você não está sendo igreja. Você não está sendo igreja. Isso não é ser igreja. Igreja é ser corpo. Uma outra coisa que a nossa igreja tem se transformado em fonte de atividades. Como assim atividades? Clube social. Que tem a hora dos adolescentes, a hora dos jovens, a hora disso, a hora daquilo. Isso não é ser igreja é ser corpo. É amar, é viver junto com os irmãos. Isso é ser igreja. Então, será que a nossa igreja, e a gente reflete até sobre a igreja da qual nós estamos à frente, será que a nossa igreja tem sido uma porta onde qualquer pessoa com qualquer tipo de sofrimento psicológico, sofrimento racial, financeiro, será que as pessoas de qualquer tipo de sofrimento podem achar acolhida nas nossas congregações, nas nossas igrejas? Será que a igreja tem sido um local de portas abertas para acolher pessoas? Ou a gente tem empurrado elas mais para o pecado? Quantas pessoas entraram na vida da homossexualidade de cabeça porque nós, a igreja do Senhor,
não soubemos acolher e ajudá-lo a se transformar. Em vez disso, a gente excluiu, expulsou. Quantas pessoas não foram jogadas para o mundo das drogas porque a gente não acolheu, não ajudou, não levou para um centro de recuperação, a gente simplesmente excluiu, mandou embora, com medo de ser roubado, com medo das pessoas não gostarem de ter alguém assim no culto. Nós precisamos nos arrepender dessas atitudes. Nos arrepender dessas atitudes. A igreja de Antioquia é um exemplo muito interessante para a gente. Primeiro que quando a gente lê no capítulo 13 de Atos, ele deixa bem claro que existia ali um tetrarca, um parente de Herodes, e existia também Níger. Níger, para quem não sabe, é a palavra negro. Muito provavelmente ele era um africano. Ou seja, era uma igreja multirracial, sem exclusão nenhuma, num período onde havia muita exclusão racial. A igreja de Antioquia nos dá um exemplo muito tocante. Então, com base no sangue de Cristo, a igreja de Antioquia recebeu todo tipo de pessoa. Havia uma beleza que o mundo grego-romano desconhecia e que o mundo passou a observar. Em seguida, houve a pregação do Evangelho. Se nós quisermos tocar nossa geração, nós não devemos ser menos que isso. Nós devemos tocar a nossa geração vivendo o Evangelho. Antes de pregar, nós precisamos viver. Não pense que a cesta básica é uma forma de evangelismo. A cesta básica é uma forma de amar as pessoas. Até te incentivo. Se você sabe de um vizinho que está precisando, só compre e leve para ele. Não toque trombeta, né? É. Olha, eu diria que a trombeta, dita lá em Mateus capítulo 6, a trombeta dita lá no capítulo 6 de Mateus, hoje, se a gente fosse traduzir para a nossa época moderna, seria o Instagram e o Facebook. Cada doação um flash. Para quê? Tenha cuidado com isso, né? O texto diz... Recebeu a glória aqui. O texto diz que já recebeu a sua glória. Não vai mais ter nada no céu para esses. Tem cuidado porque você precisa avaliar as intenções do seu coração. Nós lemos no início aqui, né, em Provérbios, não me lembro qual foi o Provérbios, sou boa de... Mas ele fala 16. No 16, né? 1, 2 e 3. Avaliar as intenções do nosso coração. Eu estou doando por descarrego de consciência, eu estou doando porque o pastor falou, eu estou doando porque Deus, o Senhor, Ele fala que é para mim amar, e amar requer atitude, requer disposição, requer compartilhar. Então a gente precisa avaliar nossas intenções. Amém. Eu quero voltar a falar da igreja primitiva. Nós estávamos falando da igreja de Antioquia, que também é igreja primitiva. Mas olha só, não havia nesse período o que hoje a gente fala, o comunismo. Não tinha comunismo. Não tinha o comunismo como a gente conhece hoje. Pelo contrário, o Marx tem 100 anos do falecimento dele, por aí, né? Então não tinha comunismo como a gente conhece hoje no livro de Atos. Pedro deixou bem claro para Ananias e Safira que a sua terra lhe pertencia. E quando eles a venderam, pertenciam, continuavam sendo senhores do dinheiro. Era deles. Eles não precisavam enganar. Era deles. Era deles. Não havia nenhum tipo de lei estatal. Não havia nenhum tipo de lei eclesiástica, nenhum outro tipo de legalismo, ou lei, ou imposto, ou qualquer coisa. Não havia. O que existia na igreja primitiva era um amor tão grande que as pessoas não conseguiam imaginar que na igreja do Senhor Jesus um homem passasse fome e o outro fosse rico. Vocês estão entendendo? Por isso que a igreja primitiva lá em Atos capítulo 4 dava suas posses, ofertava, para que ninguém no meio da igreja passasse fome. Isso não é comunismo, isso não é marxismo, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Tanto que lá no texto da Santa Ceia, em 1 Coríntios,
Desde o capítulo 10, o 11 em que Paulo cita sobre a Santa Ceia, instrui, desde o capítulo 10, Paulo já vem fazendo severas advertências a respeito de alguns levarem muito dinheiro e outros levarem pouco, de alguns levarem muito alimento e deixarem outros sem nada para comer. Ele adverte, dizendo que todos deveriam comer igual. Que todos deveriam comer igual. Agora eu quero voltar para o nosso texto inicial, Tiago, no capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, perdão. Tiago, capítulo 2, olha o versículo 1 que vai dizer: meus irmãos, como crentes no nosso Senhor glorioso Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando com parcialidade. Não façam diferença. Porque fazer diferença é colocar um como mais importante do que outro. E todos são imagem de Deus, todos merecem o mesmo grau de importância. Nós precisamos sim dar atenção aos pobres, e nós precisamos sim dar atenção aos ricos. Só que é no mesmo nível, suprindo carência dos pobres. Não é uma ideia de Robin Hood, não, de pegar do... Não é isso. É justiça. A justiça vinda de Deus. E a justiça vinda de Deus não é uma justiça que traz igualdade, é uma justiça que traz equidade. O que seria isso? Igualdade seria pegar tudo e fazer a redistribuição de renda, deixar todo mundo igual. Não, igual. Equidade é dividir a cada um segundo as suas necessidades. De tal forma que aquele que tem alguma deficiência física, ele receberia um pouco mais para suprir a carência. De tal forma que no final das contas, todos tivessem o mesmo alimento. Mas continuando aqui, eu vou pular aqui para o versículo 8, você viu que o versículo do 2 até o 7 vai citar o exemplo de chegar um homem pobre e um homem rico na igreja, como nós lemos no início. Mas eu vou pular o versículo 8 que diz assim: todavia, se estás cumprindo a lei real, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Amar ao próximo como a si mesmo, comprar para o próximo que você compraria para si. Porque tem muita gente que coloca na cabeça, fala muito que doa, mas não doa para o próximo que compraria para si. Enquanto para si compraria uma roupa de marca, para o próximo vai comprar no brechó, vai comprar na feira. Amar ao próximo. Se eu compro na feira para mim, eu vou comprar na feira para o meu próximo, porque eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu compro de marca para mim, eu compro de marca para o meu próximo. Isso é amar ao próximo de maneira igual a si. Olha o versículo 9, Tiago 2,9. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, considerados pela lei como transgressores, porque faz acepção de pessoa. A igreja precisa se arrepender disso. A igreja precisa arrepender disso. As pessoas necessitadas, elas querem ler a Bíblia, mas também querem comer o alimento quando estão com fome. Eis outro lugar em que o elemento platônico, ou seja, a divisão de sagrado e secular, está terrível na igreja evangélica, que tem sido predominante e mortal. Que local é esse? A igreja, ela considera mais espiritual contribuir lá no gasofilácio, ofertar na congregação, ofertar para missões, mas não é igualmente espiritual ajudar um irmão carente de sapato. Nós precisamos quebrar isso. Tão espiritual quanto depositar na conta da igreja é fazer compras para o vizinho que não tem nada para comer no período de lockdown. Tão espiritual quando ofertar para missões é ofertar um sapato para o irmão que eu estou vendo que o sapato dele está furado. É tão espiritual. Não é menos espiritual.
é no mesmo nível de espiritualidade. Algo interessante, nós um tempo estávamos ajudando o missionário Dorivan a construir um orfanato lá na Indonésia. Mas quando nós falamos de construir um orfanato lá da igreja, tem muitos irmãos que dizem, não, o dinheiro da igreja não pode ser usado para isso, mas pode ser usado para construir lá na Indonésia? Qual a diferença de construir na Indonésia e construir aqui? Tem muita gente que acha super normal quando aparece um missionário dizendo, vamos construir uma escola na África. Mas se a nossa igreja quiser construir uma escola e sustentar uma escola, as pessoas vão dizer que isso não é importante para a igreja. Por que não é? Ainda mais no momento presente em que as crianças estão há quase um ano sem estudar. As crianças de escola pública estão quanto tempo sem estudar, Tati? Até é complicado falar, né? Porque nem o remoto foi liberado, né, para a escola pública ainda. Tem muitas coisas entraves aí, né? Então, o que a gente pode estar fazendo? Eu como professora, né, alguns amigos que eu já tenho conversado, você buscar e começar a alfabetizar pessoas. Olha só. Se você pode se prevenir, pode trazer um ambiente que você consiga trazer a higiene necessária e puder continuar a educação dessa criança. Tem muita criança que já está há 1 ano e regrediu totalmente. 1 ano. Belém do Pará, as nossas crianças que estudam escola pública estão aproximadamente 1 ano sem aula. Só que é mais espiritual a gente fazer o culto do que dar aula para as crianças. A gente está precisando viver o Evangelho. Viver. Vamos entender bem esse ciclo de Tiago. O que ele, no capítulo 2 como um todo, ele vai enfatizar em vários momentos que a fé sem obras é morta. Se você continuar a leitura do capítulo 2, ele vai enfatizar. Qual é a proposta aí? Que nós precisamos ouvir a palavra, confiar na palavra, e confiar na palavra vai gerar fé. A fé é necessária para a salvação, a fé é necessária para a vida do cristão. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Só que a fé gerada no nosso coração, ela precisa se transformar em algo prático, ela precisa ser vivida, porque sem obras, essa fé é morta. A fé que foi gerada no nosso coração, que mudou a nossa mente, que mudou as nossas atitudes, ela precisa ser vivida, ela tem que vir para a prática. Essa é a proposta de Tiago. Quando ele pega e começa fazendo as críticas das quais a gente leu, não faça acepção de pessoas, em seguida ele pega e diz, seja prático, faça obras. Lá em Efésios, no capítulo 2, quando ele diz, vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas vocês são feituras do Senhor, criados para as boas obras. É o versículo 10. Em seguida, ele dizer que nós não somos salvos pelas obras. Mas por quê? Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, considerar nós agentes da nossa salvação. É Jesus. Mas isso não exclui em nenhum momento a ideia de que a gente não tem que viver o Evangelho. Porque a obra é a forma visível para os outros de que a transformação ocorreu dentro de você. A proposta do Evangelho é essa. Você vai ser transformado e vai refletir em obras. Em obras. Essa é a transformação do Evangelho que é feita em nós. Ela vai impactar o mundo através da nossa atitude. Por isso que a fé sem obras é morta, porque sem obras, na verdade, nem gerou fé no seu coração. As obras é a manifestação visível da fé que foi gerada dentro de você. Então, sem obras, acho que a fé que você tem não é uma fé verdadeira. Ela é morta. Ela é morta. Não posso colocar numa balança que a fé é mais importante que as obras, e nem que as obras é mais importante que a fé. É do mesmo nível, porque um reflete o outro. Um mostra, um é evidência do outro. A obra é evidência da fé. E a fé é evidenciada na obra. Então entenda que a fé, essa fé gerada em nós que transforma um conjunto de princípios definidos, isso é a ortodoxia da doutrina.
E a obra, dita por Tiago, é a ortodoxia da comunidade, a ortopraxia, é a prática da fé que eu tenho. Então eu não posso ser apenas ortodoxo na minha doutrina e não ter nenhuma ortodoxia na minha prática. Porque sem obras a fé é morta. Sem obras a fé é morta. E com essa palavra, eu te convido a abaixar a tua cabeça que a gente vai orar. Abaixa a tua cabeça onde tu estiveres. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo abençoado de palavra. E te peço, Senhor, por cada irmão que esteja ouvindo essa palavra nessa manhã, ou que vai ouvir em outro horário. Espírito Santo, toca. Mostra-nos, dá a visão a nós de como viver o teu evangelho de forma que impacte o mundo, que transforme pessoas, que toque em pessoas. Espírito Santo, não nos deixa em nenhum momento fazer acepção de pessoas. Não nos deixa tratar ninguém melhor e ninguém pior. Não nos deixa olhar para ricos e tratá-los melhores. Não deixa, Senhor, nós, a igreja do Senhor, fazer isso. Também não deixa, Senhor, nós olharmos tanto para os pobres ao ponto de excluir os ricos. Não, Senhor, nos ensina a viver o Teu Evangelho de forma plena, completa. Espírito Santo de Deus, nos conduz na nossa vivência, nos conduz na nossa prática do Evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Ele é digno de tudo. Pode encerrar com isso. Então vamos encerrar louvando o Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Te conosco na campanha, né, durante a semana. Você pode falar aí nos nossos comentários que você quer participar da campanha.
a gente pode estar entrando em contato para a gente estar mandando o link. O Matheus vai entrar em contato. Deixa o número do WhatsApp no privado. Ah, tá. O Matheus está pedindo que quem quiser participar da campanha, entra lá no nosso privado da página e você vai colocar do Message, né? E você vai colocar o seu número de telefone, de WhatsApp, que a gente vai entrar em contato e vai mandar o link para você participar da campanha junto com a gente. Até o dia 30 a gente vai estar orando, né, clamando todas as noites durante a semana, das 19h30 até 15:45 pelo Zoom. Então você pode estar se conectando e orando conosco e participando de outras programações que o Senhor nos enviar. Bem, então que Deus abençoe a todos. Amém. Faz a oração para terminar. Uma semana abençoada, uma semana com a certeza de fé de que o Senhor está sobre ti, sobre a tua casa. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a tua mão poderosa, anjos do Senhor acampados sobre todos que estão, Senhor, aqui entronizando o teu nome. Senhor, nós queremos dedicar a nossa vida a ti e chamar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Em o nome de Jesus, que assim seja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um. Não só hoje, mas para todo sempre. Que toda a igreja diga Amém. 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 Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.